tudo bem? Estaremos fazendo a correção da nossa atividade de matemática hoje. Eu vou pedir a vocês que abram seus cadernos, confira toda a explicação, né? E na hora de fazer o exercício e fazer a correção, você vai com o celular do lado e vendo se você acertou, ok? É uma atividade bem simples que nós fizemos essa semana e quero pedir a vocês que acompanhem. A nossa atividade dessa semana, como eu coloquei aqui, é a segunda semana na matemática, professor Désio Júnior, para ser entregue dia 2 de março, né? Até o dia 2 de março. Então, o conteúdo do assunto é números reais, potências e radicais. Mas nessa semana, na verdade, nós iremos apenas trabalhar com números reais e principalmente o número π, né? Os números reais são os números que existem na matemática, são todos os números que existem, os números naturais, inteiros, racionais, e aí os números reais abrangem todos eles, né? E iremos conhecer o número π, ok, gente? Nessa atividade eu pedi para vocês lerem o conteúdo dos textos abaixo, ouvir o áudio explicativo do professor, resolver o exercício 1 e 2 e tirar uma foto do exercício e encaminhar para o professor. Eu espero que vocês tenham enviado a tempo, né, que eu vou estar enviando essa correção agora aqui. Se você está fazendo a correção agora, mas sem ter feito o exercício, então não adiantou de nada, né? Eu pedi, gente, para vocês fazerem a leitura desse capítulo aqui, página 12 do livro de vocês, onde tem aqui, né, números reais, potências e radicais. Até agora você estudou o conjunto dos números naturais, dos números inteiros e dos números racionais. Olha só, gente, nós, na verdade, no ano passado, tivemos uma falha muito grande, porque não pudemos avançar nos conteúdos de matemática por conta dessa pandemia que até agora está alastrando o mundo todo. E aí a gente fica impossibilitado de avançar nos conteúdos, né, nos conteúdos mais complexos, e eu quero que vocês estejam atentos a isso, que possa, quando for solicitado um estudo sobre determinado conteúdo, você vai lá na internet, pesquisa, estude, né? Porque esse estudo que a gente faz aqui orientado, né, orientando vocês a fazer, ele serve muito, né? Muitas vezes a gente tem a oportunidade de estar em sala de aula seguindo todo o cronograma do livro, né? Mas requer também que vocês estejam pesquisando outros conteúdos anteriores. Por exemplo, se você não tem conhecimento que são números inteiros ou que são números racionais, então é importante vocês já começarem a dar uma olhada nisso aí na internet, né? Coloca lá no Google números naturais, aí dá uma lida lá nos primeiros sites que aparecer. Tem vários sites bons, né? O Brasil Escola, tem Toda Matéria, tem o Só Matemática, que são sites bastante confiáveis e legais, bem didáticos e de linguagem clara. Aí os números inteiros, os números racionais, dê uma lida para você compreender. O conjunto dos números inteiros agregou ao conjunto dos números naturais os seus opostos, né? Quando a gente viu ali que nós conhecemos os números naturais, que são aqueles números positivos, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e a partir daí nós fazemos todos os números. Aí surgiram os números inteiros, que são os opostos, né? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9, e assim sucessivamente. São os números que são opostos aos números naturais. Já o conjunto dos números racionais agregou ao conjunto dos números inteiros todos os outros números na forma A sobre B, em que A e B são números inteiros e B é diferente de zero. Ou seja, traduzindo, os números racionais, na verdade, é o resultado da divisão de um número inteiro por outro. Se eu pego aqui no lugar de A, colocar o número 4, no lugar de B eu coloco o número 2, aí eu divido 4 dividido por 2, dá 2. Então o número 2 é um número racional, né? Porque ele é o resultado da divisão de dois números inteiros. Agora diz que o B aqui, esse número B aqui, né, que vai ficar aqui, ele tem que ser diferente de zero. Sabe por quê? Porque você não pode dividir o número 4 por zero. Se você colocar na calculadora lá 4 por zero, vai ser impossível, não tem essa divisão. Você não pode dividir 4 para nada, por nada, né? Então não existe números assim. Então o número racional é isso, e aí chega os números reais, né? Aí diz assim, eles podem ser escritos, no caso aqui, os números racionais, né? Eles podem ser escritos na forma decimal ou na forma de fração. Ainda assim, com esses conjuntos não é possível escrever todos os números existentes. Temos, por exemplo, o número π, que, entre outros usos, é muito utilizado no estudo da circunferência. Então, gente, esse nome aqui, ó, circunferência grave, que é o que nós iremos trabalhar nessa atividade dessa semana. Então é o seguinte, nós iremos ver aqui, logo na sequência
do livro, na página 13, o histórico de como foi sendo descoberto o número π, né? Aí que tem a primeira menção dele, desse número lá por volta de 1650 a.C., né? Quando os egípcios utilizavam o π, né? Que é um número real, ele é considerado irracional, está dentro ali dos números mais complexos da matemática, né? Mas ele é usado para calcular a circunferência de qualquer objeto, né? Os astrônomos usam para descobrir o tamanho de uma estrela, de um planeta. Os engenheiros usam para fazer qualquer tipo de desenho, né, circular e descobrir a circunferência, o diâmetro de determinada obra que eles estão fazendo, né? E aqui esse número 13,16 foi usado já nesse período de 1650. Aí o histórico vai passando, né? Na Grécia já eles tinham esse uso misto, né, de forma mista, 3 inteiros e 10 septuagésimo-primeiro, né, que era o formato do π, lá por volta da Grécia Antiga, né, com Arquimedes aqui. Aí vem aqui todo esse histórico, você vai lendo isso aqui direitinho no livro, né, lê isso aqui. Aí o π foi aumentando, eles foram descobrindo outras casas decimais. Teve um período que eles acharam aqui já o π com 35 casas decimais, e aí foi aumentando aqui também as 35 casas decimais. Só que chegou aqui, já tinha uma boa quantidade de casas decimais, né, e foi evoluindo. E diz que no início de 2013, Ed Carhart, né, um pesquisador afiliado à Universidade de Santa Clara, usando 24 computadores, conseguiu representar o número π com 8 quatrilhões de dígitos. Então, se nessa época aqui embaixo eles tinham descoberto 25 casas decimais, que já era uma grande coisa, hoje um computador já consegue achar no número π 8 quatrilhões de dígitos. Então, gente, como vocês, se tiverem conhecimento sobre o que são os números racionais e os números irracionais, existem números, né, na nossa matemática que, ao dividir, ele segue uma sequência de casas decimais infinitas, né, os números irracionais, e o π é um deles, que, ao obter o resultado dele, chegou-se à conclusão de que tem cerca de 8 quadrilhões de dígitos, né? Quer dizer, depois dessa vírgula aqui do 3, aí vem o 14, 15 e tal, essa sequência que vai, e é uma sequência de número infinita e sem se repetir, né? É um mistério, uma coisa muito interessante. Aí, gente, na atividade, tem essa leitura aqui que eu acho muito cansativa. Se vocês forem ler aqui, eu lendo mesmo aqui, que já tenho um conhecimento avançado de matemática, já tenho dificuldade de ver essa didática que esse livro usou para explicar os números irracionais, né? Então vocês leem aqui só mesmo para cumprir, né, a tabela, como dizem. E aí, logo abaixo eu passei para vocês aqui tem o número irracional importante, o número π. Aqui tem uma pequena explicação do que é o número π, mas eu passei aqui para vocês no finalzinho do documento um link que vai explicar, gente, aqui é uma videoaula de um professor explicando o conjunto dos números racionais. Aqui vai dizer tudo, né, todos os detalhes do que é o conjunto dos números reais, falei naturais, né, dos números reais, que você vai tirar todas as suas dúvidas aqui. Então é importante você assistir. Quem não assistiu está errado. A história do número π, aqui nesse site, toda a matéria, tem todo o conteúdo de número π, né, que você vai entender desde a história, a evolução, as descobertas, os usos dele e a forma de calcular. E aí tem o link 1, link 2 e link 3, onde vai trabalhar com esse conteúdo de comprimento da circunferência, que é justamente através do número π você consegue trabalhar com esse conteúdo aqui, comprimento da circunferência, que foi, na verdade, o tema desse exercício que nós passamos, né? Para você responder esse exercício aqui, basta você seguir o que está ensinando aqui atrás, né, nesse tópico aqui, ou ver os detalhes nesse site aqui, nesses 3 sites que tem explicação do que é o comprimento da circunferência. Porque assim, gente, esse assunto, números reais, ele é extenso, mas de certa forma se resume em divisão. Você vai aprender a dividir um número pelo outro, né? Você vai seguir uma fórmula, nesse caso, o comprimento da circunferência. Existe uma fórmula para você resolver, né? Vamos seguir uma lógica aqui. Eu vou abrir um site aqui, deixa eu ver se eu consigo compartilhar com vocês. Eu tenho aqui, gente, esse site, o primeiro link, o link 1, que eu passei lá para vocês no conteúdo, que mostra toda a explicação do que é o comprimento da circunferência. Aí tem aqui
a leitura, seria bom vocês lerem isso aqui, né? E o que quero resumir é o seguinte: para você saber qualquer resultado, qualquer valor de uma circunferência, o comprimento de qualquer circunferência, primeiro vamos saber o que é circunferência. Olha só, gente, circunferência é isso aqui, ó. É um círculo, tá vendo? O círculo é uma circunferência. É quando você dá uma volta por todo um quarteirão, né? Aí você fez o que? Uma circunferência, né? Então, para você descobrir o comprimento de uma circunferência, geralmente você usa um elemento que é o raio, né? Nós temos aqui a relação de pelo menos 3 elementos, ou 2 elementos, para você descobrir a circunferência, que seria o quê? O tamanho do raio, que seria a distância do centro da circunferência até a sua borda, ou então você descobrir o diâmetro, né? O diâmetro nada mais é do que a soma ou a multiplicação, né, por 2 desse raio por esse aqui. Então, daqui para cá tem um valor e daqui para cá é o mesmo valor, é um valor igual, né? Então, na fórmula a gente poderia fazer o seguinte: vamos saber o comprimento da circunferência, vamos aqui pela tela, né? Para saber o comprimento da circunferência, nós iremos pegar o 2, né, que seria esse raio, mas esse 2, vezes o valor de π, vezes o valor do raio, que é o r. Então, se eu tenho aqui uma situação em que eu quero descobrir qual é o comprimento ou o diâmetro de determinado círculo, né, de determinado objeto, onde o raio dele é de 8 centímetros, então qual seria o comprimento? O que eu vou fazer? Com base nessa descoberta, o comprimento de uma região limitada por uma circunferência é calculado através da expressão matemática C igual a 2 vezes π vezes r. Por exemplo, se uma região circular possui 8 metros, tem raio, né, de 8 metros, seu comprimento será calculado da seguinte maneira: você vai pegar 2, que é da fórmula, vezes o π, isso aqui é 3,14, né, esses dois aqui, o valor de π, que o valor de π vai ser sempre esse valor 3,14, vezes o 8, que seria o raio. Então 8 aqui vezes 2 seria 16, né? Então o tamanho do diâmetro é 16, só que é vezes 16 e vezes o 3,14. E multiplicar o 2 vezes o 3,14 vezes o 8 vai dar 5,24, que é justamente, gente, o que eu vou mostrar para vocês agora. Ver se eu conseguir mostrar para vocês aqui rapidamente. Aí, olha o que diz aqui: usando o valor 3,14 para π, calcule o comprimento de uma circunferência cujo raio mede 8. Ó, isso aqui é a mesma questão lá que a gente viu no site. Então, gente, eu vou tentar fazer aqui com vocês a simulação dessa questão. Lá diz que na fórmula diz que para você obter o comprimento de uma circunferência, basta pegar o comprimento da circunferência e multiplicar pelo, colocar 2 vezes vezes π, né, que eu não sei nem como é que coloca π aqui nesse teclado no computador, vezes π, que vai ser 3,14, né, vezes o valor do raio, que é letra A, 8. Então, nesse caso aqui, qual seria o valor se multiplicasse 2 vezes, aqui é 1 vezes, gente, porque a gente representa assim, vou colocar um x aqui, 2 vezes 3,14 vezes 8, que é o valor de centímetro aqui, qual seria então o valor dessa circunferência aqui? 2 vezes 3,14 vezes 8 vai dar um total de 50,24. Letra B, nós temos o valor da circunferência, nós temos um raio de 0,45. Nós vamos conseguir a mesma coisa. A fórmula é C igual 2 vezes 3,14, que seria no caso o π, né? E vezes o valor de 0,45. 2 vezes 3,14 vezes 0,45. Vai dar quanto? 2,826. 2,826 centímetros. Isso, letra B. Então, gente, seguindo essa mesma lógica aqui, vocês iriam encontrar também os resultados da letra C, que no caso eu já adiantei aqui, 15,7, e a letra D seria de 43,96. Você vai fazer o mesmo esquema, multiplicar 2 vezes o valor de π, que é 3,14, não é isso? Que lá na fórmula já diz, e vezes o valor do raio. Sabendo que o comprimento de uma circunferência é 56,52, determine o diâmetro dessa circunferência. Considere
π igual a 3,14. Então, gente, ele está querendo saber o resultado que vai ser aqui, ó, do raio vezes 2, né? Do raio vezes 2. Então, o que nós vamos fazer? A gente montando aquela fórmula C, se eu colocar aqui C igual 2 vezes π, vou colocar o nome π aqui, viu, gente? Π, porque eu não sei como colocar isso aqui no computador. Mas o π, você sabe como é o sinal, né? Aquele tiozinho, esse aqui, né? Esse tiozinho aqui. Vezes raio. Para você obter a fórmula aqui da circunferência, seria 2 vezes π vezes raio. É isso que a gente viu lá no site? Aqui é só substituir os valores. Por exemplo, o valor de C aqui está sendo 56,52, não é isso? Esse valor da circunferência aqui, comprimento da circunferência, o C seria 56,2. Repete isso igual 2 vezes o π, que é 3,14, né? Vezes o raio. 2 vezes 3,14 vai dar 6,28. Vai dar 6,28. 2 aqui, entenda, gente, ó, 2 vezes 3,14 dá 6,28. Vezes R, 56,52 igual 6,28R. Na matemática a gente sabe que quando você vai achar o valor de uma letra, você vai ficar em um caso assim, R minúsculo, né? É igual 56,52 dividido 6,28. Vamos dividir o 56,52 por 6,28. 56,52 dividido por 6,28, R aqui, é igual a 9. 9 o quê? Centímetros? Só que é o seguinte, o raio é igual a 9. Só que a gente sabe que o diâmetro de qualquer circunferência, o raio é apenas metade da circunferência. Para saber o diâmetro, você multiplica o raio por 2. Como o raio lá deu 9, né? Então, vezes 2, 18, entendeu? O raio é só metade da circunferência. Nós temos aqui esse raio, né? Nós temos aqui essa circunferência. Do pontinho aqui para cá é um raio. Foi o que nós descobrimos. Nós descobrimos que o raio aqui era de 9 centímetros, não é isso? Ele foi dado em centímetros. Só que aí, para você obter o diâmetro completo, você pega o valor do raio que você achou, vezes 2, né? Então, daqui para cá é o raio, e daqui, geral, tudo é o diâmetro. Então, 9 vezes 2. Então, seria o diâmetro de uma circunferência é igual a 2 vezes raio, 2 raios. É isso? Então, o diâmetro vai ser igual que 18 centímetros, né? Nós temos lá em centímetros, então, aqui foi dada a circunferência em centímetros, então nós vamos também responder em centímetros. Entendeu, gente? A resposta do segundo seria sim. Espero que tenha ficado claro, espero que o exercício tenha sido fácil para vocês. É necessário que tenha esses cálculos no caderno, ok? Para saber como você chegou ao resultado. Não adianta dizer que deu 18 centímetros sem dizer como achou o resultado, ok, gente? Qualquer dúvida me procure no PV, estarei sempre à disposição para dar uma explicação, nem seja simples, né? Mas darei. E aí, eu agradeço a vocês pelo empenho e um abraço.